mote desse comentário são os sinais de que o sistema bancário se prepara para abocanhar uma parte expressiva do FGTS dos trabalhadores que começou a ser liberado na semana passada, na quinta-feira passada. Esse tema é importante porque ele tem a ver com um dos fatores essenciais do que a gente chama aqui, em outras palavras, do retrocesso e da estagnação brasileira. É uma relação, é o rentismo financeiro, um dos aspectos principais do universo de atividades rentistas. Esse rentismo financeiro transfere para os bancos e para os associados aos bancos, para o 0,1% mais rico da população, R$1 trilhão de reais todos os anos. Isso amplia a desigualdade, rebaixa as condições de vida, desaquece a economia, mantém a sensação de que o país está estagnado, de que a democracia não serve para melhorar as condições de vida das pessoas e abre caminho para a ultradireita. Nós vamos ver também como esse sequestro que está sendo planejado pelos bancos pode ser vencido no Congresso Nacional se houver ação efetiva dos parlamentares. As primeiras notícias, Glauco e pessoal, desse sequestro começaram a surgir no meio da semana passada, mas para o final da semana passada, anunciou-se que a Caixa Econômica, que é a gestora do FGTS, liberaria recursos retidos dos trabalhadores, os trabalhadores que foram demitidos sem justa causa entre 2020 e fevereiro. Vamos explicar direitinho. São 10 milhões de trabalhadores, são 12 milhões de trabalhadores que estão nessas condições. Eles vão receber esse dinheiro retido em duas parcelas. R$3 mil agora começaram a ser liberados a partir da quinta-feira passada. Sobre esses recursos, os bancos já abocanharam uma parte e o restante do saldo da conta do trabalhador vai ser liberado a partir de junho, num calendário segundo o mês de nascimento das pessoas. Da onde vêm esses recursos? É interessante a gente situar. Esses recursos retidos se originam de uma mudança na lei do FGTS feita no governo Bolsonaro, na gestão do Paulo Guedes. Era, ao mesmo tempo, uma tentativa de injetar algum dinheiro na economia, numa situação de recessão, e de atacar o BNDES, que vive, em grande medida, dos recursos do FGTS. Então, aquela ideia de que é preciso acabar com os bancos públicos, desfinanciando-os. Então, ao permitir, o que se decidiu? Que os trabalhadores poderiam optar ou pelas condições normais, em que eles recebem o FGTS ou quando se aposentam ou quando são demitidos, ou numa segunda modalidade, recebem uma parte dos depósitos no mês do aniversário. Porém, há uma brecha, porque nesses casos, os trabalhadores que optam pela conta aniversário, quando eles são demitidos, eles não podem sacar o conjunto dos depósitos do Fundo de Garantia. Aquilo fica lá em nome deles, mas numa espécie de limbo, porque eles não podem retirar. Essa medida que estamos mostrando aí vai permitir que os trabalhadores recebam esses recursos, esses trabalhadores que optaram pela conta aniversário. São 12 bilhões de reais, são aproximadamente 12 milhões de trabalhadores, de onde se depreende que são valores modestos. Aproximadamente cada pessoa vai receber R$1.000, Glauco e pessoal. Mas, embora se trate de pessoas em situação difícil, são pessoas, na maioria, que foram demitidas nos últimos 2 anos, os bancos vão se apoderar de parte desse dinheiro. Aqui temos matéria do Globo, e os jornais estão tratando como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa contra a qual é impossível fazer alguma coisa. Até parece que é vantajoso. FGTS, diz o Globo, pode ser usado para pagar as dívidas no cheque especial, mas esse pode não é o poder do trabalhador,
Esse pode é o poder do banco de sequestrar esses recursos que são de propriedade dos trabalhadores. Essa matéria do Globo, a gente não vai ver em detalhes, mas chega a ter elementos de cinismo, né? Ele cita, sem criticar, sem analisar, um texto da Febraban, em que a Febraban acrescenta que para o cliente é vantajoso amortizar esse tipo de dívida, pois reduz consideravelmente os juros, né? Os bancos estão dizendo que estão fazendo um favor para os trabalhadores ao sequestrar os recursos, seus recursos. Antes da gente examinar mais em detalhes esse sequestro, Glauco, vale a pena a gente passar a vista em alguns dados sobre como esse sobreendividamento, que é resultado das taxas de juros brasileiras, então, como esse sobreendividamento está afetando a população. Nós temos discutido aqui que as taxas de juros brasileiros são as mais altas do mundo há 40 anos, com raros períodos em que isso se altera. Nós estamos pagando, o Estado brasileiro paga para os credores, para o 0,1% mais rico da população, essencialmente, 13,25% de juros ao ano. Isso tem significado transferir para esse 0,1% R$ 1 trilhão por ano, que é 3 vezes o orçamento do ministério que mais recebe recursos, que é o Ministério da Saúde. Um punhado de pessoas recebe por ano 3 vezes o que o SUS gasta com 200 milhões de brasileiros. Mas, Glauco, essa taxa Selic é uma ponta de iceberg diante das taxas que são pagas pelos consumidores, pelas pessoas físicas e pelas empresas para os bancos. Nós temos aqui a tabela do Banco Central. São taxas completamente distintas de todos os países do mundo. Um estudo do Banco Central mostra que os bancos, os maiores bancos, cobram, não sei se a gente tem esse dado, essa tabela, cobram taxas de juros que variam entre 148%, essa que acabou de passar, entre 148% ao ano, os bancos principais, né? O Banco do Brasil é o mais baixo, entre muitas aspas, o baixo, 148% e 159% ao ano. Isso significa que você toma emprestados R$10 mil hoje, você vai pagar daqui a um ano R$24.900. Você imagina isso no bolso de uma pessoa que já está endividada ou de uma pequena empresa que às vezes tem falta de recursos para pagar aos funcionários no final de um mês, a pirâmide, a onda impossível que vão se transformando essas dívidas. Nós temos os dados aqui de um texto do nosso colaborador, do Ladislau Dalbor, um texto muito importante em que ele mostra essa relação do rentismo. Ele diz que, em 2022, 77% das famílias estavam endividadas, 66,8 milhões de pessoas estavam inadimplentes. Esse número hoje é maior, subiu para 74,6 milhões de pessoas. E ele cita dados, inclusive, de matérias da imprensa, mostrando que a transferência de riqueza, de renda das pessoas, além do Estado transferir R$1 bilhão por ano para o sistema financeiro, as pessoas físicas e empresas transferem mais um trilhão de reais. R$1 trilhão o Estado transfere e R$1 trilhão as pessoas físicas e empresas transferem para os bancos. Tem um outro dado muito grave, tem uma imagem aqui do site Infomoney, que mostra que as famílias esterilizam, em média, um pouquinho depois já, o slide, 30% da sua renda, presta atenção, 30% da renda das famílias está sendo destinado para pagar juros da dívida. Como isso drena os recursos da economia e impede que as pessoas utilizem esses recursos no consumo, que gera mais postos de trabalho, porque esses recursos são todos carreados para o sistema
financeiro, onde ele é entesourado, até porque os banqueiros não têm mais onde gastar o dinheiro que eles recebem. 20,8% dos brasileiros comprometem mais da metade da renda, 20,8% comprometem mais da metade da renda no pagamento dos juros. E é exatamente por isso que o Desenrola não deu certo. O Desenrola é o programa do governo. Você vê, a gente passou de 66 milhões para 74 milhões de pessoas na inadimplência. Por quê? Porque o Desenrola fez uma pequena redução da dívida, mas é como enxugar gelo, porque enquanto as taxas de juros continuarem em torno de 150% ao ano, a pessoa reduz um pouco a dívida e imediatamente contrai uma outra dívida que vai se multiplicando. Isso tudo nos remete, de novo, à questão do sequestro do dinheiro do FGTS. Por quê? Porque, além de cobrarem esses juros extorsivos, leoninos, os bancos conseguem incluir nas relações com os clientes cláusulas mais leoninas ainda. Uma das cláusulas, que é uma cláusula de adesão, são contratos de adesão, são contratos que você não negocia com o gerente da sua conta, estabelece que, em caso de dívida com o banco, todos os recursos que entrarem na conta serão sequestrados pelo banco para cobrir essas dívidas. Todos nós já nos deparamos, com certeza, com situações em que você vai pagar algo que você deve a uma pessoa e essa pessoa fala, não deposita no meu banco, porque se depositar no meu banco, cai no buraco negro. É essa cláusula leonina, abusiva, em contratos de adesão, que está na base dessa medida de sequestro do FGTS. Mas isso poderia ser diferente, no caso do FGTS, pelo menos, porque fomos buscar, Glauco, a origem desse sequestro. Ele está na medida provisória 1290, que foi emitida pelo governo em 28 de fevereiro de 2025, que estabelece essa possibilidade de liberação dos recursos e estabelece também. Essa aqui é a medida. É muito importante, porque essa medida já entrou em vigor, como todas as medidas provisórias, assim que elas são editadas, elas entram em vigor e vão a debate no Congresso depois. Mas ela não tem nem sequer relator, a tramitação no Congresso não começou, ou seja, os dados estão rolando, não são favas contadas ainda. E nós chegamos, por fim, ao texto da medida provisória que permite o sequestro dos recursos pelo sistema financeiro. Diz aqui, acho que a gente tem esse trechinho, o parágrafo único do artigo 2º da medida provisória 1290. Na hipótese de o trabalhador ter realizado operação de alienação ou cessão fiduciária, que são esses contratos leoninos que todo mundo assina quando abre uma conta no banco, nessa hipótese, será mantida a totalidade das garantias compromissadas. É uma linguagem jurídica, mas significa que que o banco pode reter o FGTS, sequestrar pelo menos uma parte do FGTS dos trabalhadores. Para evitar isso, Glauco, bastaria que esse parágrafo, ou bastará que na tramitação legislativa, esse parágrafo seja substituído por um parágrafo mais ou menos assim: as instituições financeiras não poderão efetuar qualquer desconto sobre os recursos devidos ao trabalhador, ainda que este tenha realizado operação de alienação ou cessão fiduciária. Então, essa bola está quicando para algum parlamentar que deseje propor essa alteração. Será muito difícil para os seus pares negarem essa medida. Isso tudo nos remete para a necessidade, que é algo que tem sido faltado muito na política, a necessidade de debater concretamente o sequestro da riqueza financeira em geral, da riqueza do trabalho e da riqueza das pessoas pelo sistema financeiro. É uma das causas do desencanto das pessoas com a política, é uma das causas da percepção de que há cada vez mais desigualdade, de que o nível de vida está sendo rebaixado, de que enquanto uma minoria
têm condições de vida semelhantes aos dos mais ricos, dos países mais ricos do mundo, a grande maioria está vivendo em situação econômica e social difícil e, principalmente, em enorme insegurança. Essa insegurança gera ressentimento, esse ressentimento é capturado pela ultradireita. Então, é necessário rever essa medida provisória, alterá-la e, mais do que isso, abrir um grande debate sobre a captura da riqueza financeira pelo baronato das finanças aqui no Brasil.